Olá, tudo bom com você? Bem-vindo ao Música Fácil BR. Meu nome é Felipe, eu sou coordenador desse projeto e também professor de música. Você estará estudando a disciplina de Teoria Musical 1 nesse momento. Nós vamos para a nossa primeira aula. Nessa aula, nós iremos falar sobre a definição de música, sobre os elementos que compõem a música, que formam a música. Iremos falar sobre o som, iremos falar sobre pauta, que é onde nós escrevemos a música. Iremos falar também sobre as claves, que é o elemento que dá nome a essas notas que são escritas na pauta. Vamos lá então? Vamos começar então com a definição de música. Música é a arte de combinar os sons, ou a arte dos sons. Os sons nós conhecemos como notas musicais, que são 7, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Esses monossílabos, eles foram criados por um monge chamado Guido d'Arezzo. Esse monge italiano, ele aproveitou uma música, na verdade, a São João Batista, que era o padroeiro da música da época. Ele pegou ali as primeiras palavras, as primeiras sílabas dessas palavras e nomeou essas notas musicais. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Na sua apostila, no seu livro, você tem os detalhes desse conteúdo que eu estou lhe falando aqui, ok? Você pode verificar lá. A música é a arte dos sons, então vamos falar sobre os sons. O som, ele é produzido pelo corpo elástico. Então vamos dar um exemplo de uma corda de um violão ou a corda de um violino, mas vamos pegar então o violão, que é um instrumento mais comum. A corda de violão, você toca a corda de violão, ela vai vibrar, ok? Então a corda do violão ali é um corpo elástico, ok? Ela vibra, né? Produz uma frequência que nós chamamos de onda sonora, né? Essas ondas sonoras, elas se propagam no ambiente, elas chegam ao nosso ouvido, não é isso? E batem no nosso tímpano e criam um impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ele vai até o nosso cérebro, aonde é identificado as notas, ok? Se é Dó, se é Ré, se é Mi, ok? E o som, ele tem propriedades ou características. Quais são essas propriedades ou características? Nós temos aqui a altura, que é a graduação do som em grave, médio e agudo. Com certeza você já deve ter ouvido falar desses nomes. Grave, um exemplo de um som, né? Agudo, fininho, ok? E o médio é a mistura dos dois. Na minha voz, ok? Então, grave, médio e agudo. É a graduação do som, é a altura, ok? Intensidade é a força aplicada ao som. O som ele pode ser forte e pode ser fraco. Pode ser também um meio termo, mas depois nós vamos estudar melhor sobre isso, ok? Com mais detalhes. Terceira característica do som é o timbre. Timbre nós chamamos de qualidade do som, ok? Como nós identificamos um determinado instrumento, através do som que ele produz, através do timbre. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, você está numa sala fechada, do lado de fora da sala tem uma pessoa tocando um violão. Você logo reconhece pelo som que aquele instrumento produz. Um outro exemplo também, utilizando um instrumento de sopro, você está numa sala e do outro lado tem uma pessoa tocando um saxofone. Então você vai reconhecer aquele som, né, que é um som de um saxofone, ok? Vamos lá então. Duração é o quarto elemento. Duração é o tempo de prolongamento desse som, né? É quanto o som dura. Então vamos colocar aqui entre parênteses. Altura, em uma palavra, seria então a graduação do som, ok?
a intensidade, a força aplicada a esse som. O timbre, a qualidade deste som, ok? E duração, o tempo de prolongamento deste som, ok? Muito bem, já falamos sobre o que é música, que a música trabalha com os sons, já falamos também sobre a característica desse som, e agora vamos falar sobre os elementos que formam a música, que constituem a música. Para nós termos uma música propriamente dita, nós precisamos ter melodia, harmonia e ritmo. O que seria melodia? Melodia é quando eu canto ou toco uma nota de cada vez. Um exemplo que nós vamos encontrar no livro é o Parabéns para Você, uma música muito conhecida. Parabéns para você, né? Eu cantei aqui pelo menos 4, 5 notas, uma de cada vez. Então isso é melodia, quando eu toco ou canto uma nota de cada vez. E o que seria harmonia? Harmonia é quando eu toco ou canto 2 ou mais notas ao mesmo tempo. Um bom exemplo é o teclado. Okay? Vou fazer um desenho de um teclado aqui, improvisado. Okay? Dó, ré, mi, fá. Okay? E aí, quando eu então aperto o dó, o mi e o sol, eu tenho um acorde que eu chamo de dó maior. Okay? Então, o dó maior é uma harmonia. Eu estou tocando 2 ou mais notas ao mesmo tempo, simultaneamente. Ok? E o ritmo? Ritmo é o valor das notas, são os valores das notas. Ok? Então, esses 3 elementos em conjunto formam a música. Dando continuidade à nossa aula, nós então falaremos agora sobre pauta e a clave, e as notas propriamente ditas. Nós temos aqui a pauta musical. É um conjunto de 5 linhas, ok? Paralelas, primeira linha, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Então nós lemos a pauta de baixo para cima, ok? E também temos aqui entre as linhas o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto espaço. Então a pauta é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços onde nós escrevemos a música, ok? Mas para essas notas que nós escrevemos na pauta terem nomes, né, e ter definido também a altura, nós precisamos de um outro elemento. Esse elemento ele entra sempre no princípio da pauta, que é a clave, ok? A clave, e a clave então ela define a altura, ou seja, se a nota é aguda, média ou grave, como nós estudamos anteriormente na propriedade do som à altura. Okay? A clave do sol é a clave dos sons agudos. Então, todas as notas que são escritas, né, na clave do sol são notas agudas ou médio-agudas. Você já vai entender sobre isso agora. Nós temos também exemplo de uma outra clave, a clave de Fá, a clave que representa os sons graves, ok? E a clave de Dó, que representa os sons médios, ok? A clave ela vai sempre se colocar no início da pauta. Como eu disse, a pauta nós vemos de baixo para cima e da esquerda para a direita, como a nossa escrita. Bem, e a clave também, ela se posiciona, né, dentro da pauta, através das linhas. A clave do sol, por exemplo, ela começa a partir da segunda linha da pauta. Então, nós dizemos que a clave do sol é escrita sobre a segunda linha. Já a clave de Fá, nós temos esses 2 pontinhos aqui, ó. A linha que tiver entre os 2 pontinhos é a linha que a clave estará escrita. Nós vamos fazer um exercício e você vai poder ver o exemplo da escrita na clave de Fá também. E a clave de Dó, o mesmo sistema dos pontinhos, né? A linha que estiver escrita entre os 2 pontinhos
é a linha que a clave está escrita. Como eu disse para vocês, a clave de Sol é escrita sobre a segunda linha, a clave de Fá na terceira ou quarta linha, okay? Temos duas opções, e a clave de Dó na primeira, segunda, terceira ou quarta linha da flauta. Vale ressaltar uma coisa, gente. A clave de Dó, ela foi desusada, ok? Foi desusada. Para efeitos de compactar o conteúdo musical, na verdade. Então, a clave de Dó representa os sons médios. Ela foi desusada. O único instrumento que ainda continua usando a clave de Dó para sua escrita é a viola, ok? Um instrumento da família do violino. É um violino um pouco mais gordinho, um pouco maior. O som dele é todo médio, desse instrumento. Então, a partitura dele é escrita na clave de Dó na terceira linha, ok? É o único instrumento, tá? Bem, e aí, como é que a gente faz com sons médios, né? Se a clave de Dó foi desusada, né? Na verdade, a parte de cima dos sons médios, né? A parte que se aproxima dos agudos, ficou para a clave de Sol, e a parte de baixo dos sons médios, as notas que se aproximam dos sons graves, ficou para a clave de Fá. Daí nós temos os sons médio-agudos e médio-graves. Então a clave de Sol fica com os sons médio-agudos e a clave de Fá com os sons médio-graves. Ok? Como então nós vamos escrever na pauta musical e saber qual é o nome de cada nota? Como eu disse anteriormente, a clave ela é escrita sobre uma linha. No caso da clave de Sol, escrita sobre a segunda linha. Então, a segunda linha vai se chamar Sol. A partir daí, nós vamos escrever, por exemplo, subindo. Quando as notas estão subindo, nós dizemos que essas notas estão seguindo uma ordem ascendente. Quando elas estão descendo, nós dizemos descendente, ok? Então, nós vamos escrever da seguinte forma: subindo, ascendente, linha, depois um espaço, depois uma linha, e assim sucessivamente. Antes, né? Aí, descendente, antes da segunda linha nós temos o primeiro espaço. Antes do primeiro espaço, a primeira linha. Depois nós falaremos sobre as linhas suplementares inferiores e superiores, que são linhas que são criadas justamente para suprir essa necessidade de nós escrevermos as notas graves e notas agudas na pauta musical, ok? Mas, por agora, é esse conteúdo. Então, já escrevemos espaço, depois linha, ou linha, depois espaço. Se a segunda linha só a nota que vem depois dela, né, aí nós contamos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, depois de Sol vem o Lá. Né? Depois de Lá vem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ok? E descendente. Fazemos a mesma contagem para facilitar. De repente você tem essa facilidade, mas outros não. Então, vamos partir do Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, antes do Sol, nós temos o Fá. E antes do Fá, nós temos que nota? Pensa aí um pouquinho e responda. Exatamente, nós temos o Mi. Né? Nós vamos contar Dó, Ré, Mi, Fá. Então, antes do Fá, nós temos o Mi. Aqui temos notas na clave de Sol. Da mesma forma, gente, vai ser na clave de Fá. Vamos ver? Na clave de Fá, então, nós observamos, nós temos os dois pontinhos aqui da clave. A linha que está entre os dois pontinhos é a quarta linha, né? Contando de baixo para cima, primeira, segunda, terceira, quarta linha da pauta. Então, essa aqui é uma clave de Fá na quarta linha. Uma observação: a clave de Fá na terceira linha também deixou de ser usada. Nós só usamos hoje, então, a clave de Fá na quarta linha e a clave de Sol na segunda linha. Anteriormente, muito tempo atrás, nós tivemos também uma clave de Sol na primeira linha. Tanto que hoje nós não dizemos mais a linha da clave de Sol e da clave de Fá. Nós dizemos só
clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó, ok? Nós sabemos que a clave de Sol é na segunda linha, escrita na segunda linha, clave de Fá escrita na quarta linha e a clave de Dó escrita na terceira linha, ok? Então, o mesmo procedimento, a quarta linha é o Fá, ascendente. Depois do Fá nós temos o Sol, depois do Sol nós temos o Lá, ascendente. Descendente, antes do Fá nós temos que nota? Pense aí, mesma pergunta, clave diferente. Exatamente, nós temos o Mi, muito bem. Então, o Mi está aqui, certo? Antes do Mi nós temos o Ré, antes do Ré nós temos o Dó e antes do Dó nós temos o Si. Você pode continuar, ok? Na sua apostila, no seu livro, você irá ter um exercício que irá trabalhar a escrita dessas notas. Você deve fazer, tem 4 exercícios no livro, então você deve tirar uma foto e você deve mandar para o zap do Música Fácil, e eu estarei corrigindo, ok? E reenviando esse exercício para você. Importante lembrar, gente, que os meus plantões de atendimento, de tirar dúvida, é sempre pela manhã, ok? De 8 da manhã às 11, ok? De 8 às 11 eu estarei à sua disposição para esclarecer as suas dúvidas. Então você pode mandar as suas fotos, como é o caso desse exercício, depois que você colocar o nome de todas as notas, então você tira uma foto e me manda para o zap do Música Fácil e eu estarei corrigindo. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar um áudio também ou até mesmo um vídeo, tá bom? E eu estarei esclarecendo a sua dúvida. Esteja atento também em relação às suas aulas individuais do instrumento, quer você seja aluno da modalidade presencial do curso ou quer você seja aluno da modalidade à distância. O seu professor entrará em contato com você para marcar a aula. Deus te abençoe e você tenha um bom curso. Até a próxima aula.